Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem um conteúdo político cada vez mais extenso, né? Pois detém casos de desdobramento da nossa economia. Tem a ver com o bolso do brasileiro, então hoje falaremos de política em 2 blocos. Grupo de atuação ao crime organizado prende pessoas aqui em Bento Gonçalves hoje pela manhã. Este final de semana é mais uma oportunidade de conhecer o vilarejo Anjos Unidos. Internacional tem novo técnico, saiba quem é hoje. Grêmio entra em campo também hoje à noite, por jogo atrasado. E também outras informações iremos abordar aqui no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paini, falando diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, entra no ar mais um Jornal Últimas Notícias. E hoje, como eu falei no início, né, o nosso bloco político vai ser dividido em 2 partes. Pois informações políticas que têm a ver com o seu bolso, com o meu bolso, estão a todo lado. A política está a todo vapor, a polarização, então nem te conto. Bom, vamos entender a treta, para começar, né? Vamos entender a treta que aconteceu ontem entre Donald Trump e Lula, na sede da ONU lá em Nova York. Como eu falei, o presidente do Brasil chegou a Nova York e foi vaiado no aeroporto. Já começou mal aí, né? E na abertura, teve 2 principais figuras na abertura dessas falações da ONU, teve 2 figuras principais. E o mundo inteiro estava de olho em Donald Trump e Lula para ver se eles se pegavam, se xingavam ou acontecia outra coisa. E aconteceu outra coisa. Eles não decepcionaram em seus pronunciamentos. Cada um tem mais ou menos 15 minutos para fazer suas declarações no palanque, de acordo com o protocolo da ONU. Mas fazer o quê, né? Nem tudo sai como a gente quer. Vamos analisar primeiro, então, o pronunciamento que saiu em segundo plano, não o do Lula. Vamos analisar o pronunciamento de Donald Trump, que falou depois de Lula, né? Vamos fazer o caminho inverso. Pois Trump tinha 15 minutos para falar e sabe quanto tempo ele falou? Ele falou 57 minutos. Eu também já conheci políticos aqui em Bento Gonçalves que chegavam para fazer os seus pronunciamentos e diziam: eu hoje vou ser breve. E era 60 minutos, 1h30, igualzinho ao Donald Trump. Bom, nesse tempo o presidente norte-americano improvisou. Por que ele improvisou? Pois o teleprompter é, na realidade, onde ele lê o discurso. É um vidro que você só vê de um lado. E o cara que estava mexendo aí no teleprompter do Donald Trump falhou. Até a escada, quando Donald Trump chegou lá na ONU, a escada rolante que levaria até o salão onde ele iria se apresentar, parou, ele pisou na escada, parou a escada rolante. E a primeira dama saiu na rasgada, foi normal, como uma escada normal, daí ele foi atrás, deu o seu tchauzinho, ficou bem chateado e foi embora. Bom, que coisa, né? Ontem foi um dia das falhas para o presidente norte-americano e sabemos que
que ele é um tanto sem tempo para essas falhas, né? Então, Trump disse... Tá, vamos começar no pronunciamento de Trump, né? Trump disse que Lula é um cara legal. Até marcaram uma reunião para se verem semana que vem. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque ele achou Lula em um dos corredores e em uma longa conversa que eles tiveram de 37 segundos, eles decidiram se reunir semana que vem para falar a respeito de muitas coisas aí que Lula anda interpondo sobre o Donald Trump. Tá certo, tem que falar mesmo. Então, a respeito da reunião, depois que ele disse que o Lula é um cara legal, aí ele largou os cachorros, né? Tenho que acrescentar uma coisa antes de continuar isso. Se Lula fugir desse compromisso, vai deixar o Brasil em maus lençóis. Mas esperamos que tudo ocorra de acordo com as expectativas. Não foi apresentado nenhum formato dessa reunião ainda, mas nós estaremos de olho. E Lula não pode fugir, né? Pois dessa reunião poderá surgir efeitos para a diminuição do tarifaço. Muitas coisas poderão surgir dessa reunião e Lula não pode fugir. Bom, Trump fez duras críticas ao judiciário brasileiro, como sempre, e ao governo também. Depois usou o palanque para falar de suas façanhas de melhorar o índice da economia norte-americana. Mas disso eu não tinha nem dúvidas. Pois ele sim pode ser uma pessoa que tenha poucos amigos, que seja insuportável. Muita gente não goste dele. Mas temos que convir que ele é um empreendedor muito viável. Ele é um mestre na arte da economia. Isso não podemos divergir de maneira nenhuma. Só nessa vibe de taxar os países que são contra os critérios políticos de seu país, é uma jogada de mestre. Ele já controlou a inflação em seu país, que o seu antecessor tinha deixado bem alta. Trump foi lá e cluck. O índice cresceu no seu país 2,9% só no mês passado. Ele comemorou a sua estratégia e está dando certo. Não podemos dizer que não está dando certo. Ele, para o país dele, claro, se ele tem algum inimigo no país dele, ele tem que isolar esse inimigo. Nem vamos falar que o Lula falou mal dele, da administração dele, chamou ele de nazista. Então, o que eu queria dizer para vocês, pessoal, ele fez uma revolução nos Estados Unidos. E agora vamos falar do primeiro discurso, da abertura, que foi o do presidente Lula. Lula assim, ó. Olha só, ele teve 15 minutos, né? Ele fez o protocolo de 15 minutos. Eu acho que não deveríamos nem dar mais tempo para ele. Porque nesses 15 minutos já foi bem complicado. Bom, Lula condenou os ataques ao judiciário brasileiro. Em primeiro lugar, tá? Que ataques ao judiciário brasileiro? Pois se o Donald Trump impôs a lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes e sua esposa, ela só vai ser cumprida se ele usar coisas dos Estados Unidos. Não vai influenciar no povo brasileiro, no que ele faz aqui no Brasil. Só se ele quiser assistir uma Netflix, ou se ele tiver cartões de banco de bandeiras norte-americanas, ou se ele tiver coisas com o governo norte-americano ou com empresas norte-americanas, daí sim ele está quebrado. Mas não mexe com nada no que ele está aqui no Brasil. Isso é mentira, Lula. Bom, Donald Trump também falou aos ataques à nossa economia.
como é que um homem que nem Lula quer paz se ele mesmo dá o primeiro tiro? Lula, em vez de usar o palanque da ONU para falar o que interessa para a entidade, continuou a criticar o presidente norte-americano. Aonde será que ele quer chegar? No início da sua fala, ele disse que a ONU está em crise, que isso enfraquece a democracia mundial. Eu acho que é só ele que acha isso. A ONU ganha muito dinheiro, sabe? Para manter a ONU, é muito milhares de dólares por ano. Para manter a ONU, essa entidade, que tem sede em Nova York. Nova York é o pedaço de terra mais caro do mundo para você alugar um apartamento, sei lá, uma sala comercial. E a ONU tem sede em Nova York. Bom, em seguida Lula fez aí defesa da soberania nacional. Que defesa da soberania nacional? Se a lei Magnitsky só atinge o pessoal que tem negócio com os Estados Unidos lá nos Estados Unidos, não influi quem tem negócios no Brasil. Será que é difícil de entender? Diante do que ele chamou de ataques sem precedentes, é claro que ele direcionou ataques sem precedentes, ele ajustou ao presidente Donald Trump. Ele criticou a interferência no judiciário. O presidente rejeitou a possibilidade de anistia. Ele falou, o presidente Lula, deixa eu falar melhor, o presidente Lula disse que a anistia é nula, no seu entender. Ele não vai assinar nada. Sendo que Lula é anistiado e ganha R$10.300 por mês por causa dessa anistia. Todo mês ele ganha. Por ser anistiado. E na hora que ele precisou, tudo certo, né? Mas na hora dos outros, dos adversários políticos, nananina não. Olha como funciona essa parte da democracia que Lula quer impor. Ele é anistiado e rejeitou a possibilidade de anistia a seus adversários políticos. Como é de praxe, né? Ele citou que o ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E não podia, o Lula não podia ficar sem citar o ex-presidente. Não falou Bolsonaro, né? Falou ex-presidente. Lula defendeu a regulamentação das plataformas digitais. Resumindo, ele quer controlar o que você fala no Facebook, no YouTube, no Google. Se você tiver afinidade política do presidente, vai passar. Mas se você não tiver afinidade política com o presidente, eles vão cortar as suas redes sociais. Ele usou a abertura da ONU como um palanque político. Falou tudo que não podia. E para terminar o seu discurso, ele voltou a chamar o conflito de Gaza de genocídio. Tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês que a Globo não mostrou. O Hamas aplaudiu de pé que o presidente Lula falou e comemorou. O Hamas comemorou o que o presidente falou. O grupo extremista comemorou executando 3 supostos reféns em praça pública. Tá chocado com o que eu falei? É. Informação da Jovem Pan News. Quando Lula falou bem da faixa de Gaza, o Hamas aplaudiu de pé e executou 3 supostos reféns em praça pública. Lembrando que o Hamas tem ainda reféns desde 7 de outubro de 2023. Vai fazer 2 anos. Pra quê, né? Eu até tive que ouvir de novo para ter certeza que estava ouvindo certo. É complicado, né? Ficou um pouquinho longo o bloco Entendendo a Política de hoje, mas nós temos outro assunto importantíssimo para falar, que é sobre economia, sobre política e economia.
E vamos deixar o bloco para depois dos esportes, tá? Vamos abordar mais um assunto importantíssimo, que é sobre economia, política e economia. Esse foi o bloco político, a primeira parte. Vamos falar agora de esportes. Pessoal, vamos falar de esportes porque hoje à noite tem jogo na Arena. Jogo atrasado entre Grêmio e Botafogo. Será que a vitória no Clássico Grenal vai trazer um público maior à Arena? Mano, sem algumas peças importantes na equipe. Sem Arthur, sem Cuejar, sem Carlos Vinícius, eles estão fora. Inclusive está fora, e você estava me criticando já, né? Inclusive está fora Mano Menezes e Sidney Lobo, que é o seu auxiliar direto. Quem vai comandar o técnico hoje na Casa Mata, quem vai comandar o time na Casa Mata, será o técnico Thiago Kozlowski, o terceiro na hierarquia do Grêmio. Bastante problema para o Grêmio resolver, né? Além dos machucados, as ausências técnicas farão a diferença. Haverá algumas mudanças importantes, mas temos que ter em mente, não sei se você tem sentido a ausência de um dos atletas do Grêmio, que o Grêmio pagou muito dinheiro por ele. Amuzu. Você não tem ouvido falar no nome dele nem na parte técnica, nem no banco, nem no time principal. E olha, foi gastada uma grana nesse cara, hein? Ele não ficará nem no banco de reservas. Foram relacionados 24 jogadores para hoje e a Muzu não está no meio. Essa condição já fazem aí 3 jogos que se perpetua. Diante do Grêmio, que ele investiu muito dinheiro nele, acho que ele não ser relacionado é uma situação bem complicada. Quem ficará à disposição do técnico, olha... o técnico gremista hoje será Enzo. Enzo, né? O recém-chegado, recém-contratado. Ele chama a atenção dos relacionados porque a Muzu não tá no meio. E tem mais 2 jovens, né? Gabriel Mack e Jardiel foram relacionados. Não sei se eles entram, talvez fiquem no banco, né? Hoje tem André Henrique no ataque. Vamos ver o que acontece, o que dá na cabecinha do técnico Thiago hoje à noite. É claro que na realidade nesse momento é Mano quem está mandando, já está falando com o Thiago como deve ser, com quem deve trocar, se deve trocar e fazer essa vibe. Então, Mano deixará tudo escrito aí para o Thiago. Kozlowski, deve ser alemão, né? Polaco, vai saber. Bom, quero dizer para vocês que Renato Portaluppi deixa o Fluminense. Depois de ser chamado de burro pela torcida, ele largou mão e disse: não quero mais. E o murmurinho que invade os camarins gremistas é que talvez ele voltará para o Grêmio. Bom, vamos ver o que vai acontecer hoje à noite e depois nós falaremos o que aconteceu hoje e amanhã, né? Bom, vamos falar do lado colorado. Esse tem novidades. Ramon Dias é o novo técnico do Internacional e nas próximas horas ele será apresentado oficialmente. E deverá chegar a Porto Alegre ainda amanhã, com uma comissão técnica de mais de 5 profissionais. Essas horas ele já deve estar arrumando as malinhas para conhecer a capital gaúcha. O argentino Zubeldia, ele estaria na frente das intenções do Colorado. Mas daí ele disse que antes de dar uma resposta para a direção do Internacional, ele teria que avaliar uma reunião com a Confederação Peruana hoje à tarde. Ontem à tarde.
E lá ele teria uma proposta irrecusável, diz ele. Vai saber se não era Miguel, né? Aí entra aquele velho ditado, quem tem muitos assentos para sentar e demora, acaba sentando no chão. Amanhã voltaremos aí com as informações da dupla Grenal, pessoal. Deixa eu falar para vocês, a Natal Fitness é quem tem nos dado apoio na parte esportiva. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, ao ladinho do Shopping América, a gente acha a Natal Fitness. Como eu falei para vocês antes, a nossa conversa política se estender um pouquinho e vai transcender hoje o jornal, porque é muito importante isso que eu quero compartilhar com você diante da política. O assunto tem a ver com empregabilidade. Pois todos nós teremos que ter 2 empregos. A bomba que vem a seguir, meu amigo, se refere à economia. Sim, um assunto que está tirando o sono de muitos brasileiros. E não conseguimos falar no bloco Entendendo a Política, mas ele é de suma importância para o equilíbrio fiscal de um país. Diante de toda essa palhaçada da ONU, da CPMI, do INSS e de outras coisinhas mais, o governo Lula, no calar da noite, aumentou o bloqueio de despesas. No orçamento desse ano ele aumentou o bloqueio de despesas. Antes o bloqueio era de 10,7 bilhões de reais e passou para 12,1 bilhão de reais. A meta fiscal para esse ano, de acordo com o governo, é de 0. Até vou baixar o fundo musical. 0 é a meta fiscal. Sim, mas é um 0 bem diferente daquele que nós temos aprendido na escola. Esse 0 vem com muitas inconsistências. Algumas tolerâncias. Lembra do arcabouço fiscal de Haddad no começo do governo Lula? Até ele tem tolerâncias, né? E é a mesma métrica. De acordo com a tolerância do governo, eles podem gastar até 31 bilhões de reais esse ano. Em termos leigos, o governo pode ficar negativo 31 bilhões de reais, que mantém a meta 0. Diferente, né? Pessoal, com as previsões atuais, o Brasil já tem um rombo de 32 bilhões. Já ultrapassou essa meta de estar no vermelho. Bom, ainda falta 2 meses para terminar o ano. São 2 meses complicados. E já batemos 32 bilhões de reais negativos. Na meta fiscal. Então, o que temos a informar para vocês? As despesas do governo param de aumentar só quando o governo enxugar esses gastos. A gente vem falando aqui há muito tempo isso. Não adianta criar mais ministérios para ter mais apoio político, pagar emendas, se não entra dinheiro. Já deu. Para desinchar a máquina pública, a solução deles é aumentar os tributos. Deixa eu traduzir para vocês.
Para eles conseguirem pagar as contas deles, eles vão cobrar mais aumento de você e de mim. Então o governo está discutindo tributar mais coisas, isso tudo na calada da noite. Aumentar o sistema de tributação. Ou seja, quem vai pagar pela imprudência das contas públicas somos nós. Olha só o equilíbrio fiscal que temos. O Trump comemora o que ele não tinha antes. Ele não tinha equilíbrio nas contas e agora ele tem. Por quê? Porque ele tomou decisões duras e o Brasil não tomou. Cada vez mais no fundo do poço. O próximo presidente que pegar o Brasil, se for bom, vai ter que pegar um ministro tipo Paulo Guedes para auxiliar nas contas. E eu ainda acho que vai ser dificílimo da gente sair do buraco. Daqui a pouco não tem mais dinheiro, pessoal. Daqui a pouco os aposentados não receberão mais. Daqui a pouco o pessoal aqui do Brasil vai mandar só alimentos para fora, carne, coisas para fora. E aqui no Brasil vai se tornar mais caro. E não teremos respaldo. O mais pobre, que o Lula falou que ia ajudar, vai sempre pagar mais caro. Aquela história da picanha nem é pela picanha, é por uma qualidade de vida melhor. Faça uma coisa, faça uma conta. Eu gosto de fazer a conta em cima do óleo de soja. Quando o Lula começou, quanto custava o óleo de soja? E agora, quanto custa? Quantos dava para comprar com o salário mínimo? E agora, quantos óleos de soja dá para comprar com o salário mínimo? Pessoal, nós só abordamos esse assunto fora do bloco político, pois a situação vai complicar cada vez mais. Está se complicando cada vez mais. Os empresários estão saindo do país e a nossa situação cada vez pior. Um dia onde a política e a estratégia se cruzam, enquanto alguns se calam, nós aqui do jornal continuaremos a mostrar esses fatos a vocês, porque isso influi direto ao seu bolso, tá? Ao meu bolso. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma respirada. Harmony Sonorizações é quem patrocina esse jornal, então vamos para o comercial da Harmony, daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, voltamos, tomamos aquela aguinha para respirar, mas a situação é feia, né? Temos um oferecimento de Natal Fitness e Harmony Sonorizações, o jornal Últimas Notícias. Continuamos as pautas, agora sim saímos do bloco político. Pela segunda vez, né? O acesso pela ponte Cotiporã e aquela que faz a divisa entre Bento Gonçalves e Cotiporã, nesse momento está liberado. O nível do Rio das Antas voltou ao seu patamar normal e não oferece mais riscos, pelo menos na hora da gente estar gravando esta edição do jornal. E a balsa aí voltou a fazer a travessia aí. O rio deu uma baixadinha e ela também voltou a operar. Sempre é bom, antes de você fazer essa travessia, se informar com a Polícia Rodoviária ou com o DAER, porque a situação muda de minuto a minuto, tá? O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul, GAECO-MPRS, deflagrou hoje pela manhã a segunda fase da Operação Contas Abertas, voltada ao combate à lavagem de dinheiro
praticada por organizações criminosas envolvidas com o tráfico de droga e armas. A ação, coordenada pelo promotor da Justiça Manuel Figueiredo Antunes, responsável pelo 5º Núcleo do GAECO Serra, com apoio da Brigada Militar e Polícia Penal, a operação é o desdobramento aquela segunda etapa realizada em 2024, que resultou em denúncias contra a parte dos investigados. Nessa nova fase estão sendo cumpridos na realidade, cumpridos mandatos de busca e apreensão em 22 alvos, todos em Bento Gonçalves, na Serra, Pai Filho e no Norte Gaúcho. Um suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo aqui na capital do vinho. Ao todo, 16 pessoas são investigadas. O valor inicialmente identificado como parte da movimentação ilícita ultrapassa 2,2 milhões de reais. 12 imóveis também estão sendo investigados e 2 veículos foram apreendidos judicialmente. 2 empreiteiras também estão envolvidas, além de uma revenda de automóveis. Da Serra também foram alvo de busca e apreensão por um possível envolvimento na lavagem de capitais. A Justiça ainda utilizou o bloqueio de 224 contas bancárias. O objetivo agora foi aprofundar a coleta de provas, localizar mais laranjas, verificar o real montante da lavagem de dinheiro e desarticular os mecanismos financeiros da organização criminosa que atua há mais de 10 anos aqui na Serra, afirmou o promotor. Bom, a Operação Contas Abertas, em sua primeira etapa, foi deflagrada em 2024, como eu falei antes, com ações simultâneas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Na ocasião, foram presas 32 pessoas. Houve o bloqueio de 274 contas bancárias, além da apreensão judicial de 25 veículos e 5 imóveis. Parte das denúncias que foi oferecida pelo GAECO do MPRS nos dias 26 e 28 de junho do ano passado. Então, contra 20 integrantes da organização criminosa, incluindo líderes, gerentes de pontos de venda de drogas, tudo foi incluído junto. Os denunciados respondem por organização criminosa, financiamento e custeio de tráfico de drogas e de entorpecentes, lavagens de bens e valores. A fonte dessa informação foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente, aí já passamos 32 minutos desse jornal, Hoje foi longo. A imagem de fundo, deixa eu falar uma coisa boa para vocês aí. A imagem de fundo é da entrada do vilarejo da entidade Anjos Unidos, aqui de Bento Gonçalves, aí nos Caminhos de Pedra, e será o palco da chegada da imagem de Cristo Rei. O evento acontecerá no próximo domingo, dia 28, às 15 horas. Já tem compromisso, então, para o domingo? Então, se não tem, se prepare, Independentemente da sua religião, a cada qual você pertença, será uma celebração de fé, respeitando todas as crenças, e todos serão bem-vindos. Depois da pequena cerimônia será realizada uma partilha. Quem puder trazer um prato de doce ou salgado, até mesmo uma bebida, será bem-vindo para a partilha. Este é o 3º ano que o vilarejo Anjos Unidos recebe com carinho o Padre Pedro e os festeiros da paróquia Cristo Rei. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Ficamos por aqui com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Voltamos amanhã. Até lá!